Convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, somente do versículo 52. Eu quero estar falando sobre as três características e a necessidade do crescimento interior. As três características e a necessidade do crescimento interior. Versículo 52 somente, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vou repetir. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vejamos as três características do crescimento, tendo como base a pessoa de Jesus Cristo. Lucas capítulo, nós lemos aqui essa abertura desse culto, desse momento de mensagem. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Primeira coisa, precisamos crescer em sabedoria e inteligência. Uma das desculpas aparentemente válida, repetidas vezes, nos aspectos negativos do nosso comportamento é aquele: nós somos apenas humanos, não dá para sermos iguais a Jesus, o Filho de Deus. Isso é uma desculpa que eu dou, é uma justificativa, mas ele era humano. Eu não vou seguir Jesus como Deus, eu preciso seguir Jesus e ser igual a Ele como homem. Ele era humano. Essa justificativa não, mas é porque Ele é filho de Deus. E vai ser filho de quem? Deus não deu o poder de nós nos tornarmos filhos dele? Filhos de Deus? Então eu posso imitar Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu posso imitar, eu posso me moldar a minha vida, a minha forma de agir, de reagir, as minhas escolhas, a minha direção, através da referência chamada Jesus Cristo de Nazaré. Está registrado aqui nas Escrituras Sagradas, que é o manual de vida vitoriosa, de vida plena, até que Ele volte para resgatar o seu povo. Paulo olhou para esse raciocínio furado, de que, não, mas eu não, quem sou eu? Jesus é Jesus, eu sou eu. E declarou com todas as letras que o cristão deve aspirar como objetivo principal se parecer com Cristo. Ele escreveu lá, Efésios 4:13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. O que é homem perfeito? Constância comportamental. A medida da estatura completa de Cristo. Eu preciso crescer por dentro como Jesus cresceu. As decisões de Jesus, em função do que ele sofria por fora, fazia muito efeito por causa do que ele tinha dentro. Ele cresceu em graça, em estatura, em sabedoria. Então ele sabia como deveria lidar com situações tais. Quando ele estava lá na cruz, pregado, sentindo dor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era grande por dentro e por fora. E às vezes a gente esquece de ficar grande por fora, esquece que a maior estatura, a melhor estatura e a mais importante é a estatura interior, que a Bíblia chama, Paulo chama de homem interior. A vida cristã é um processo diário, contínuo,
que tem um começo que se direciona para um alvo final. Atletas não nascem feitos, por isso eles ralam duro, treinam diariamente, exercitam até caírem de cansados. Por quê? Porque eles têm o objetivo de serem vitoriosos, de alcançar o pódio, de alcançar o primeiro lugar. Esses atletas não param, porque eles vivem em função de alcançar alvos, igualando ou ultrapassando as melhores marcas dele mesmo ou de outra pessoa, procurando ultrapassar os melhores do mundo. Qual é a sua referência profissional? Qual é a sua referência profissional? Ah, fulano, puxa vida, eu queria ser igual fulano. É uma referência. A minha referência profissional chama-se Augusto Cury. Ele é um psicanalista. E eu estou com a referência dele para ser o psicanalista que ele está sendo. Eu tenho uma referência, só que eu não estou imitando ele. Ele é referência, eu estou imitando Jesus. Que Jesus, se usasse esse termo, Jesus era um grande terapeuta. A Bíblia é um grande manancial de terapia comportamental, reacional. A carreira cristã, segundo Paulo, começa sem jeito e com muitas incertezas. Quando, entretanto, escolhemos Jesus Cristo como grande alvo, nossa estatura espiritual não para de crescer. Você precisa ter referência na sua vida espiritual, na sua vida cristã, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Você precisa de uma referência. Qual é? Você já pensou na referência que você busca, que você precisa ter? Para você estabelecer o seu objetivo, direcionar em função da referência, com a ajuda de Deus. E Deus, Ele dá inteligência para muitos, sabedoria para muitos. A construção lá do tabernáculo, Deus deu inspiração, Deus deu entendimento, Deus deu criatividade para aqueles homens. Eles se tornaram referência para muitos. Você precisa ser referência para alguém, mas você, para ser referência de alguém, você precisa ter alguém para ser a sua referência. Você está entendendo? Diga glória a Deus. O grande prêmio dessa carreira é que um dia chegaremos à estatura do varão perfeito, chamado Jesus Cristo. A sabedoria e a inteligência são dádivas divinas e para tê-las nós devemos pedir a Deus. E à medida que nós sentamos para receber as instruções, o processo, por isso que a importância da escola dominical, a importância muito grande, vital da escola dominical. A escola dominical é você perguntar, é você ouvir, você aprender. Mas qual é o interesse que nós temos para a escola dominical? Ah, não, eu já conheço Bíblia. Bíblia você conhece, eu também conheço. Tem umas que são grandes, outras são pequenas, outras tem letra grande, outras tem letra pequenininha. Isso não te leva a lugar algum. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso fazer um curso, eu preciso estudar, eu preciso participar de uma escola dominical, de um seminário, alguma coisa eu preciso conhecer, sabe por quê? Eu preciso conhecer, preciso crescer por dentro. Eu não posso ser um raquítico espiritual, raquítico cristão, que qualquer coisinha se machuca, qualquer coisinha faz bico, faz cara feia. É porque são pessoas pequenas, interiormente pequenas, se machucam por qualquer coisa. Eu preciso crescer interiormente, porque o que vai me levar a suportar e a superar todas as dificuldades que vão atingir a minha alma é o meu crescimento interior.
É o crescimento interior que nos capacitará a enfrentar desafios, pelejas, ameaças, dificuldades, contradições, decepções, frustrações. Eu preciso crescer por dentro para eu suportar tudo isso que atinge lá dentro. É à medida que nós sentamos para receber as instruções, o processo de conhecimento, do entendimento, da sabedoria e inteligência são agregados à nossa mente. Eclesiastes 7:12 diz assim: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é a sabedoria que dá ao seu possuidor. Até para ter dinheiro você tem que ter inteligência para fazer o uso, senão você acaba com ele. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, não é só ouvir, é colocar em prática, se torna uma pessoa sábia e inteligente, que edifica a sua casa segundo os princípios e valores de Cristo. Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu preciso fundamentar minha casa, eu preciso empedrar minha casa, edificar minha casa. Eu vou construir só? Não, eu preciso saber aonde eu vou construir, aonde eu vou edificar. Não é sobre a areia, porque se vier o tempo difícil, a tempestade, a chuva e a água, vai por água abaixo. Eu preciso de inteligência até para começar uma construção. Aquele que escuta a palavra de Deus e põe em prática, vai adquirir inteligência e sabedoria, e será bem sucedido mesmo que as situações sejam mais difíceis. Segundo ponto, precisamos crescer. Segunda característica, precisamos crescer em estatura. A palavra utilizada por Lucas para se referir à estatura tem dois significados. Primeiro, estatura física, que se refere ao fato de que Jesus crescia em tamanho. 12, 15, 20. Quando ele chegou aos seus 30 anos, a estatura dele já estava definida, mas dentro ainda estava crescendo. Segundo significado, estatura mental e emocional, que se refere à maturidade na vida. Maturidade é fazer uso com clareza a inteligência. Esse crescimento na estatura aponta para o fato de que Jesus se tornava mais amadurecido a cada dia vivido. Você não amadurece ficando preso aqui. Você não amadurece lendo livros. Você amadurece praticando. É praticando. Porque você vai ser muito culto no conhecimento, mas não sabe fazer uso do conhecimento, porque não tem a sabedoria e muito menos a inteligência para fazer uso disso. Nunca se esqueça de que somos pessoas em construção. Eu estou em construção. Você está em construção. Todos nós estamos em construção. Quando temos uma condição de saúde favorável, espera-se naturalmente
um desenvolvimento físico e intelectual na sua proporcionalidade. Tem saúde, está crescendo, as duas coisas. Você já viu que existem crianças que elas têm dificuldade? Algumas, tem muita gente agora, criança nascendo com espectro autista, crianças com deficiência na formação. Mas isso tudo é trabalhado. É trabalhado. Nunca trata um doente como doente, porque senão você fortalece a doença dele. Você tem que cuidar dele, tratar ele normal, ela normal. Desse crescimento físico é através da alimentação adequada, evitando o sedentarismo comportamental, é que se obtém o crescimento. Mesmo em meio à adversidade, podemos continuar crescendo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Eu preciso crescer antes, gente. Sabe por que a gente às vezes dá tudo errado? Porque a gente quer fazer antes de crescer. Você já viu aquela criança que diz: o que eu vou fazer? Tem crianças que elas são atiradas. Elas fazem coisas de adulto, ela quer fazer, porque ela não tem paciência para crescer, nem na estatura, nem no conhecimento, nem no entendimento. Há muitos anos atrás, meu filho, por falta de entendimento, eu estava dando a mão a ele na rua, uma das ruas principais. De repente ele soltou a mão e foi para a rua. Ele tinha mais ou menos uns 6 anos. Ele soltou, foi na rua. Ainda bem que não vinha carro, senão levava ele, matava ele. Por quê? Ele quis fazer sem conhecimento, sem entendimento. Ele era uma criança atirada. Eu fui lá e disse assim: não é assim, cara. Segura a tua onda aí, que senão você vai rodar. Você vai dançar. Segura a tua onda. Diga assim: eu preciso crescer. Meu Deus. Na voz também: eu preciso crescer. Eu estou em construção. Aqui não tem nenhuma obra pronta. Nenhuma obra pronta. Eu preciso crescer até chegar à estatura completa de Cristo. Aí vai, mas por que o senhor pode falar isso? Você já pediu perdão a muitas pessoas? Já. Você já ofendeu muita gente? Já. Algumas. Porque não está construído ainda. A estatura ainda não chegou ainda. Se você tivesse da estatura completa de Cristo, você não precisava pedir perdão para ninguém, você ia agir de uma forma sábia, inteligente. E você não seria ofendido, não receberia afronta. Por quê? Porque está todo mundo amadurecido, crescido na estatura completa. Permitamos ser moldados pelas mãos do Senhor através da sua palavra. Isaías 64, versículo 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, todos nós a obra das Tuas mãos. Deixa Deus moldar você, e é através da palavra de Deus. Portanto, a maturidade começa a ser revelada na vida de quem pertence a Deus, através de atitudes, através de reações, através de decisões, através de escolhas, através das direções da vida que eu tenho, que eu preciso ter, em todos os âmbitos da minha vida. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Terceiro, precisamos crescer na graça de Deus, forma de lidar com discernimento. Quando Paulo sofria, e ele estava assim: Senhor, não aguento mais esse fim na minha carne. O que Deus disse para Paulo? Disse: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus me faz entender por que eu estou passando por aquilo que eu estou passando.
eu não me desesperar. E às vezes a gente diz, não admito, eu não aceito isso. Quem está pedindo a sua, vou dizer, você mal criado, mas não é com você não, é o que? Quem pediu a sua opinião sobre você? Deus te pediu a sua opinião? Não. Aguente o processo. Fala para o seu irmão assim, aguenta o processo, irmão, você está em construção. Aguenta o processo, você está em construção. Sabe por que a gente não admite muitas coisas? Porque a gente acha que já está construído. Aí a gente não aceita muitas coisas. Você está em construção. Você está em construção. Eu estou em construção. Nós estamos em construção. Eu vou enfrentar coisas que eu não estou imaginando enfrentar, mas eu vou enfrentar. Eu estou com a minha mãe lá, ela pede para ir embora. Eu quero ir embora, eu quero encontrar com o meu esposo. Meu pai já morreu, tem mais de 6 anos. O que ela está pedindo? Ela está pedindo para morrer. Como é que você lida com uma situação dessa? Se você não tiver sabedoria, se você souber lidar, você se desespera. Mas são circunstâncias da vida. Isso não pode me fazer esmorecer. Eu preciso firmar a minha vida mais em Deus, porque é Ele que é o dono da vida. É Ele que vai dizer sim, chegou o fim. Não, fica mais um pouco. Eu preciso ter essa habilidade, essa sabedoria, essa inteligência para saber o tempo que é dele. É Ele que vai definir, é Ele que vai decidir, é Ele que vai fazer as coisas. Tudo que ela precisou ser para estender o tempo de vida dela, ela fez. Ela honrou pai e mãe, cresceu. Por isso que ela está com 94. Porque ela honrou pai e mãe, foi submissa ao marido, foi submissa às pessoas que estavam sob a responsabilidade dela, ela foi submissa, por isso o tempo dela foi prolongado. Entenda isso, quanto mais você se submete, mais os seus dias são prolongados. Vamos parar com essa balela de dizer assim, morreu porque tinha que morrer, morreu porque tinha que morrer, porque ele não fez o que deveria ter feito. Porque a palavra de Deus, ela permanece para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Tema ao Senhor, honra pai e mãe, obedeça. Os dias são prolongados. Mas se eu viver na minha murmuração, reclamando, não aceitando nada, Senhor, o que é isso? Eu estou antecipando, abreviando meu tempo aqui na terra. Saiba que essa passagem é uma coisa que Deus se estabeleceu por causa de Adão e Eva, porque Deus não queria que o homem morresse. Essa sentença foi dada por Deus, disse: maldita é a terra por tua causa, Adão, do pó tu vieste, do pó você vai voltar. Mas o projeto de Deus é a eternidade, por isso a obra da cruz de salvação foi para trazer de volta a eternidade. Aleluia. Então saiba lidar, saibamos lidar com as adversidades da nossa vida, para não consumir com as minhas forças desnecessariamente. Seja útil no reino de Deus. Estou terminando. Como Jesus se relacionava com diferentes tipos de pessoas? Como Jesus atraía a atenção de tanta gente? Como Jesus lidava com as autoridades, os mais velhos e os menos favorecidos? Aos 12 anos, Jesus já demonstrava respeito às autoridades espirituais do seu povo. Ouvia, indagava a respeito da sua história e espiritualidade.
assim como adolescente, como adulto. Percebemos que Jesus, na fase adulta, Jesus começou a lidar com a hipocrisia das autoridades religiosas. Sempre ele usou a sua amabilidade, sem deixar de exercer assertividade. Não use aquilo que você acha que não, isso é um absurdo, para deixar de ser assertivo. Qual é a assertividade da vida de uma pessoa? Se falar não vai resolver, fica em silêncio. Fica quieto. Seja assertivo. O que incomoda não é o que você fala, é o que você não fala. Gente, que isso acontece muito entre um casal. Às vezes a mulher, não é toda assim, não. A mulher fala e o homem fica quieto. Tá falando quieto. Tá me ouvindo? Uhum. Tá me ouvindo? De repente fala alguma coisa. Só eu tô falando. Aí quando ele tenta falar, fica quieto que eu tô falando. Você incomoda muito mais com o seu silêncio do que com o seu grito. O seu grito incomoda, o seu silêncio perturba. Sabe por que Jesus perturbou muita gente? Por causa do silêncio dele. Você não fala nada? Fala alguma coisa? Perguntava algumas coisas, Jesus, tu dizes, silêncio. Você está entendendo, irmãos? Jesus, ele soube lidar com os mais fracos, com os doentes, com gentileza e amor. Jesus tratou pecadores com misericórdia e graça, sem deixar de orientá-los ao arrependimento. Como aquela mulher adúltera, um exemplo, foi pega em próprio ato, os fariseus, aqueles homens, essa mulher foi pega em próprio ato, pela lei ela tem que ser apedrejada. O que tu dizes? Ele ouviu, não falou nada e só escreveu, e quando indagaram pela segunda ou terceira vez, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pronto, resolveu. E quando foi todo mundo embora, ele disse, agora eu vou dizer, vá e não peques mais. Jesus foi assertivo no silêncio e assertivo nas palavras. Como somos influenciados a lidar com situações que nos aborrecem e trazem frustração? Não exploda, silencie. Como somos motivados desde criança a lidar com os conflitos de relacionamento? Eu já vi muitos em famílias assim, não faz igual a seu pai não, hein? Não deixa, eu fui boba, não faz isso com o seu marido não. Não, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Será que nós temos relacionado com idosos a partir da realidade da graça? Jesus crescia em graça, charis, diante de Deus e dos homens. Charis é a palavra grega para descrever em nossa língua atitudes de amabilidade, bondade, misericórdia e empatia. Deus precisa, por isso que Pedro disse, antes de crescer na graça, tem empatia, e no conhecimento, tenha sabedoria, tenha inteligência. É assim que a gente precisa viver. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que Ele quer. Eu quero só fazer uma pergunta aqui, para a gente orar, e a gente cantar e ir embora para casa. Orar pelos enfermos aqui. Quantas pessoas elas têm se sentido machucadas, não é fisicamente, emocionalmente,
Quantas pessoas têm se sentido machucadas emocionalmente, na sua alma? A vontade de você ficar só deitado, a vontade é ficar prostrado, a vontade não é conversar com ninguém. E se a pessoa chega para você alguma coisa, você diz assim: não, deixa quieto. A dor da alma, ela é muito mais insuportável. A dor do corpo, às vezes ela ameniza pela anestesia, para um remédio contra a dor, dipirona. Mas da alma, qual é o remédio da alma? Que você e eu, às vezes, precisamos muito. Porque a dor que está aqui dentro é diferente da dor que está fora. E a gente não pode falar para ninguém disso. Está chorando porque não sabe o que você está vivendo, não sabe o que você está passando. O sangramento, tem gente que se desespera por um cortezinho, começa a sangrar, quase desmaia por causa do sangue. E dentro que está sangrando? E que você não percebe. Onde tem muita gente que está adoecendo porque tem a sua alma sangrando, entristecida pela ofensa, pela humilhação, pela frustração, pela indiferença, pela traição. Mas eu gostaria de orar com você. Se alguém está sentindo dor na alma, eu não quero que você venha aqui na frente, não. Eu quero que você só levante a sua mão assim, ó. Só sua mão assim. Não precisa vir aqui à frente, não. Eu gostaria que você levantasse as duas. Eu gostaria que você dissesse assim: a minha alma está doendo, Senhor. Diga aí: minha alma está sangrando. Eu não estou suportando mais. Esteja no Getsemane com Deus agora. Jesus estava lá e dizendo assim: não suporto mais, Pai. Jesus, ele disse isso: não suporto mais. Está doendo, passa de mim essa situação, esse cálice. Mas eu quero que tu faça a sua vontade, não a minha. Você que está com as mãos assim, coloca sobre o peito assim, ó.